Sua espada não vai vencer a minha pistola. Como é? Você usa camisola? E se eu te dissesse que a parte 3 já revelou todo o futuro de Polnareff na parte 5? Meu amigo, Jean-Pierre Polnareff é basicamente um dos melhores personagens de JoJo, seja por sua presença marcante, lutas sensacionais ou carisma diferenciado. Ele começou sendo um personagem que não prometia praticamente nada na trama e acabou que todo o desenrolar de sua história, seja na parte 3 ou na parte 5, o fez virar um dos personagens mais queridos de JoJo. Eu também garanto te mostrar aqui coisas que você nunca percebeu sobre o nosso querido Pou, principalmente detalhes envolvendo um destino pré-escrito que vimos desde a parte 3 e tudo envolvendo sua sede por vingança. E esse vídeo terá sim diversos spoilers de JoJo, então se você for um betinha, já pode deixar seu like e dar no pé, beleza? Agora, se você for ficar por aqui, vem comigo que a Polnarefflândia vos aguarda. Fala aí rapaziadinha, show! Luca aqui mais uma vez, bora falar de JoJo finalmente? Caras, eu tava louco pra poder voltar a falar de JoJo por aqui, afinal de contas, é meu anime favorito. E eu sempre que puder vou querer falar mais sobre essa obra maravilhosa. Talvez um dia eu faça um vídeo apenas sobre o quão bom é JoJo, tecendo críticas também, né, como sempre, mas também muitos elogios a tudo que o Araki já escreveu. Enfim, isso fica pro futuro, mas saibam que pretendo fazer sim vídeos de todos os Crusaders e JoJos que temos até hoje. Então, mesmo que esse vídeo pegue pouco view, eu não tô nem aí, vão ter que engolir JoJo por aqui e é isso. Agora, se você curtiu a ideia, deixa o like, ajuda esse conteúdo a continuar pelo canal e se inscreve com o sininho. E também cogite ajudar o canal a partir de R$ 1,99 ao se tornar membro. Assim, você ganha acesso antecipado a vídeos e também benefícios exclusivos, além de receber aquele salve. E falando nisso, um salve aos membros: Zancheta, um pseudocult, Rafael, Israel Santos, Leonardo de Miranda, Samuel Cardoso, Vicente Silva, Lucas Bertolazzo, Meliodas Vilk, André Vinícius, Azatoff, Pedro Paulo, Ari, Rick, Zek BR, Labirintite, Felipe TMZ, Maju Caju, Yusuke, Antônio Teixeira e o Nemo. E agora, bora pro vídeo. Vamos começar falando sobre a parte mais interna do personagem, seu stand, o Silver Chariot. A maioria dos stands dos protagonistas da parte 3 de JoJo remetem a uma cor e também um personagem do tarô, como por exemplo o Hierophant Green, que seria o Hierophante Verde, ou o Hermit Purple, que no caso seria o Eremita Púrpura. E no caso de hoje, falaremos sobre o Silver Chariot, ou em português, o que seria como Carruagem Prateada. Todas essas cores e cartas têm um significado próprio, e a do Polnareff eu vejo que é uma maneira particularmente muito interessante de falar sobre o tarô e também sobre a mentalidade dele. Lembrando que tudo a partir daqui é minha mera interpretação, você pode concordar ou discordar, e você sempre tem os comentários para falar o que você acha disso. Enfim, a carruagem no tarô representa a determinação necessária para vencer desafios, crescer, amadurecer e seguir sua jornada. E essa é a exata trama do Polnareff. Ele começa a sua parceria com os Joestar já deixando claro seu principal objetivo, que era o de vingar sua irmã, que sofreu abusos e foi morta, pelo que mais tarde descobrimos ser o usuário do stand do enforcado. Toda a jornada de Polnareff envolve seu próprio desafio de crescimento, determinação para vingança e coragem para ir contra seus medos e bater de frente com Jill. E também, é claro, o companheirismo como em sua última batalha junto a Iggy. No final da parte 3, eu diria que quem mais amadureceu como um todo foi o próprio Polnareff. A jornada dele é extremamente positiva, embora tenha sim diversas perdas. Ele começa como um vilão, vai melhorando, vai amadurecendo, tem diversos erros de caráter e desvios nessa jornada, imaturidade, que sim, tem consequências graves, mas adivinha só, ele vai e evolui. Ainda sobre a simbologia por trás do stand, é dito que na carta da carruagem temos dois cavalos, um preto e um branco, e bom, a junção dessas duas cores nos leva ao cinza, ou melhor dizendo, o prateado, e por isso temos Silver Chariot. Eu diria que a cor branca, no caso do cavalo branco, se refere ao próprio Polnareff, em sua essência mais pura e benigna, como um cavaleiro nobre e virtuoso que ele realmente é. Polnareff tem sim dignidade e honra intrínsecas a ele, e ela é tão forte que, mesmo sendo controlado pelo esporo de carne do Jill, isso foi um traço que se manteve em sua luta contra o Avidol. Ele estava disposto a manter sua dignidade até mesmo em seus últimos suspiros. Então, o cavalo branco seria referente à figura do cavaleiro em Polnareff e seu stand. Já o cavalo preto seria o lado posterior de sua mentalidade, a qual vemos somente na parte 5, quando ele já está bem mais velho e usa a flecha de Requiem, fazendo seu stand ficar completamente escuro, com uma textura nada reflexiva, o total oposto ao stand do Silver Chariot original, um stand apocalíptico, que afeta almas de todo um coletivo em área, enquanto o stand original seria um stand que faz cortes físicos em indivíduos frente a frente. Silver Chariot é reconhecido por sua alta velocidade de ataque e precisão, enquanto o seu Requiem é um stand automático, lento e completamente fora de controle.
eles são opostos, até mesmo na questão do alcance. O Silver Chariot é um stand de curto alcance, enquanto seu Requiem afeta todos em uma ampla área, como o que vimos em Roma. Então, tudo isso pode estar atrelado à figura do nome Silver Chariot, que ao meu ver é simplesmente uma escrita genial por parte do Araki, se isso for proposital e não uma mera coincidência, o que eu acho bem difícil. E ele foi apresentado na obra de maneira muito súbita e inesperada, se tornando rapidamente um inimigo dos protagonistas. Em seu combate contra Avidal, vemos diversas habilidades interessantes do Polnareff e que não aparecem com muita frequência na obra, sendo a principal o uso dos clones criados meramente pela velocidade do stand ao retirar sua armadura, que cara, é muito roubado. Essa é uma habilidade muito poderosa e que não foi utilizada muito depois disso aí. E eu acredito que tenha sim um motivo para isso, embora isso não seja dito na obra, esse é meu headcanon. O meu headcanon é basicamente de que o Polnareff evita retirar a armadura porque ele teria medo de receber mais danos do que o normal, e ele só teria retirado a armadura contra o Avidal por estar mais insensível por causa da influência do esporo de carne do Jill, assim conseguindo arriscar muito mais em combate do que ele normalmente faria. É claro que isso é só uma suposição e eu acho até que faz sentido, mas tem suas nuances, né? Enfim, seu nível de poder em geral eu diria que é mediano para alto, sendo plenamente capaz de enfrentar Avidal e diversos inimigos razoáveis frente a frente. Agora, após ele se juntar aos Crusaders, outro confronto muito importante de se ressaltar seria o contra a carta do Diabo, do usuário Devo. O stand dele em si é bem fraco no geral, com baixa velocidade, precisão e poder destrutivo. Ele controla um boneco de voodoo que lembra até um pouco o Chuck, e ele consegue ativá-lo a longas distâncias. Mas é só isso? Então, existem algumas coisas a se observar, principalmente em seu usuário. Logo no começo da luta, Devo recebeu diversos ataques de Polnareff, e vendo com atenção cada um desses ataques podemos referenciar eles com o próprio futuro do Polnareff. Cara, temos aí dois cortes bem marcantes, um sendo na língua e outro no olho do inimigo, e logo depois de sofrer aqueles danos, Devo caiu de uma varanda, fazendo assim seu stand começar. E bom, Polnareff recebe sim ferimentos dos mesmos locais chaves específicos, sendo o primeiro desses o furo da língua causado pela velha Anya, e mais pra frente temos o ferimento em seu olho causado pelo Diávolo. Polnareff também teve uma queda alta em sua luta contra o Diávolo na parte 5, e tudo isso sempre ficou na minha cabeça como sendo um possível fruto provindo do tal ritual inicial feito por Devo e seu stand do Diabo, pois como vimos, Polnareff tem sim uma forte motivação de vingança, a qual ele faria de tudo para suprir. Ele e Kakyoin conseguem lutar contra o stand do Imperador enforcado juntos, e Polnareff finalmente tem sua tão almejada vingança, e lá, a sua frase final não é nada mais nada menos que "o resto eu deixo para o diabo". E é claro que nessa hora o Polnareff fez uma alusão, dizendo que espera que o enforcado queime no inferno, né? Mas não dá pra ignorar o fato de que o Polnareff literalmente enfrentou o diabo diretamente na obra de Jojo, tanto na parte 3 quanto na parte 5. Polnareff volta logo contra o inimigo chamado Diávolo. Seria tudo isso mera coincidência ou loucura de um analista cansado e virado de cafezito? Diz aí nos comentários. Mas essa teoria minha é bem legal e eu tenho muito orgulho de dizer que fui eu que percebi isso e é isso aí. Agora sobre o Whole Horse. Whole Horse é praticamente um dos primeiros rivais do Polnareff e juntos eles tinham tudo para serem aliados futuramente. Eu ia adorar ver isso. Mas o Araki abandonou a ideia e seguiu com eles tomando caminhos divergentes. Inclusive, Whole Horse daria um ótimo Crusader e eu realmente ficaria animado para ver mais sobre ele no spin-off do Josuke Higashikata. Enfim, ainda sobre essa dinâmica, é legal que o Whole Horse acabou sendo inocentado da morte do Avidal porque, assim, nós não temos todo aquele peso direcionado a ele. É bem legal também que essa dinâmica da espada contra a pistola remete à passagem do tempo do período da Idade Média, que temos as armaduras dos guerreiros e tal, enquanto o Whole Horse já representa mais a época do faroeste, com cowboys e todo o lance dos fora da lei. Eu particularmente gosto muito de ver como eles interagem entre si com essa rivalidade. E é bem divertido. E bom, toda a trama envolvendo o stand do Imperador, que seria o Whole Horse, e o stand do Enforcado levou o Polnareff para outro confronto subsequente, que seria a trama do stand da velha Enya, a Justiça. E aqui eu realmente não tenho muito a falar, além do que eu já apontei sobre o ferimento na língua, e também o fato cômico e absurdamente genial da problemática do Polnareff envolvendo banheiros. Cara, como eu amo essa piada e como ela foi encaixada com a velha Enya, sentindo um ódio profundo pelo Polnareff por matar o filho dela. Enya é um personagem muito bom e que teve um destaque interessante o suficiente para termos ótimos momentos. Assim, ela facilmente se tornou um dos melhores servos de Jill, e tudo isso graças à trama do Polnareff. Bom demais. Eu particularmente também gostaria muito de ter visto mais dessa trama envolvendo o Polnareff e a Enya e um combate franco deles dois. Eu acho que seria interessante pro Polnareff subjugar o stand da Justiça, pois simbolicamente isso poderia significar que Polnareff estava assim além da justiça distorcida da Enya, além da vingança da Enya, mas não. Em Jojo,
Polnareff não enfrentou a Enya de igual para igual e ele sofreu bastante. Seguindo ainda sobre a parte 3, eu realmente gosto de ver como Polnareff foi trabalhado, como sendo um alívio cômico, muito bom inclusive, ao mesmo tempo que tem uma das maiores tragédias de toda a obra. Em sua luta contra o gênio da carta do julgamento, Polnareff tem que ficar cara a cara contra os maiores pesares da vida dele. O peso da morte da irmã, onde ele não pode fazer nada para impedir, e o peso da morte de Avdol, o qual ele foi responsável indireto até aquele momento. Polnareff chega até mesmo a aceitar o peso da culpa e quase desiste de viver, sendo consumido pelos dois indivíduos que mais ocupavam espaço em sua mente. Essa é uma ótima forma de exibir o quão acabado pelo arrependimento e por suas ações Polnareff estava naquele momento. A carta de julgamento se faz uma verdadeira provação, assim como a carta da justiça também fez, e o diabo também. É uma visão bem literal de seu estado mental. Enfim, e pra fechar com chave de ouro esse assunto, o retorno de Avdol melhorou muito a interação deles dois daí pra frente. Polnareff sempre foi o mais imprudente do grupo e o Avdol um dos mais sábios e precavidos. O contraste de ambos foi firmado com a derrota do stand do julgamento e tudo isso com uma boa mijada no buraco. Simplesmente cinema, simplesmente Jojo. E após passar pelo julgamento, Avdol volta para o grupo e Polnareff é aprovado, né? Tecnicamente ele foi julgado e não foi o culpado. Isso é muito legal, porque tem muita simbologia nas cartas de tarô, né? Isso é bem divertido, é quase como se cada carta fosse uma aprovação individual. E ainda falando sobre interações, é absurdamente incrível como o Polnareff tem interações assim com quase todos do grupo, desde o próprio Avdol até o Jotaro, como no caso do Anubis, que vamos falar mais pra frente, e o Kakyoin, quando eles derrotaram o Enforcado juntos. E até um pouco com o Joseph, quando eles têm todo aquele lance de ir almoçar e que o Polnareff demora pra caramba. O Joseph tem sim diversas interações com o Polnareff durante a obra. Outro que vale citar bastante nesse meio é o próprio Iggy, que veio depois, né? Mas que o Polnareff começa tendo uma forte inimizade e depois eles acabam desenvolvendo um laço gigantesco de companheirismo, o qual eu irei abordar na luta do Kryn. Mas antes, vamos falar um pouquinho sobre o Anubis. Falando um pouco mais sobre essa etapa dos deuses egípcios, eu acho que o mais relevante a se levantar seria a interação de Polnareff com o Anubis. E cara, essa união dos dois tornou Polnareff brevemente como sendo um dos personagens mais fortes da parte 3. Anubis tem propriedades muito boas, como o aprendizado ilimitado contra um inimigo específico e a intangibilidade da lâmina, que são dois efeitos muito bons para se ter em conjunto com a velocidade e precisão do Silver Chariot. Certamente esse foi um dos momentos de maior perigo em combate que o Jotaro teve quando foi obrigado a enfrentar um oponente tão veloz que conseguia se adaptar a todos os golpes do Star Platinum, isso ainda levando em conta que o Jotaro não queria matar o Polnareff, então ele tinha que lutar de uma maneira mais passiva, o que tornou toda a batalha ainda mais difícil. Anubis é certamente um stand de suporte muito brabo e poderia ter sido uma grande adição em outras partes caso o Araki quisesse e não tivesse o eliminado ali mesmo. Mas nós sabemos que são raríssimos os casos em que personagens antigos reaparecem em outras partes de Jojo. E tudo bem, esse é o jeito que o Araki gosta de trabalhar seus personagens e eu respeito isso. Mas é sempre muito legal quando acontece e dá sim mais profundidade a eventos. Eu não vou falar muito sobre os outros deuses egípcios porque eu acho um pouco irrelevante, mas também foi bem divertido de acompanhar. Agora sobre o Vanilla Ice. O que dizer sobre o Vanilla Ice, meu amigo? Não, tô brincando. Eu sei que vocês odeiam quando eu falo o nome adaptado da Netflix. Kryn é o servo mais forte de Jill. E eu acho que ninguém discorda disso, né? Essa também é uma das melhores lutas da parte 3, em que o nível da periculosidade realmente começa a subir. Na verdade, essa luta já começa com um nível absurdo de tensão, com a morte definitiva do Avdol, e toda a esperança que o Polnareff adquiriu se quebrou de uma só vez. Mesmo com o Avdol falando que não era pra ninguém se arriscar um pelo outro, o Avdol faz isso sem pensar duas vezes, e isso é muito da hora. Eu quero muito fazer um vídeo só sobre o Avdol. E aí que a gente vê o Polnareff descontrolado frente a um inimigo absoluto e que ele a princípio não parecia ter qualquer chance de vitória. Daria até pra fazer uma análise inteira só sobre o Kryn, e também outra só sobre como essa luta é importante e bem escrita em diversos pontos. Claro, ela tem problemas envolvendo o sistema de poder e alguns recursos que o Polnareff podia ter utilizado a seu favor, mas no geral ela é incrivelmente boa em vários níveis. Esse é o clímax da jornada do Polnareff, pelo menos na parte 3, onde ele tem ali o ápice de seus laços com Iggy, formando combos com suas habilidades e também uma forte ligação sobre coragem e devoção. A partir dali, o Polnareff carrega consigo a vontade tanto do Avdol quanto do Iggy nos ombros. Mais uma vingança similar ao começo de sua viagem com a questão de sua irmã, e esse é o sentimento que o Polnareff mais uma vez veio a receber através de perdas causadas por inimigos maiores que ele. E a constante da carruagem continua a correr. A carruagem que o leva para uma jornada de evolução. E dessa vez em direção ao Jill. Com a chegada do confronto com Jill,
tudo é posto à prova. Polnareff hesita ao ver a escadaria e o peso de subir ela. É algo absurdo. Mesmo depois de perder todos seus aliados e carregar a vontade deles consigo, ainda assim é difícil de continuar, porque é muito poder. E isso tudo é um paralelo perfeito ao ocorrido na parte 5, em que vemos o Polnareff diante do Diávolo, onde ele dessa vez está acima e não abaixo. Polnareff representa nessa simbologia o homem comum, o cavaleiro errante entre Deus e o diabo, entre a tentação e o poder, mesmo que esse Deus seja um Deus falso. E contra o Dio ele realmente não chega a ser muito efetivo. Ele até tem uma participaçãozinha ou outra, mas nada muito relevante, até porque ele ainda estava muito ferido do combate contra Kryn. Agora, contra o Diávolo, na parte 5 nós vemos um Polnareff muito mais maduro e experiente, completamente destruído pelo peso da vida e de seus confrontos anteriores e servindo de mentor para os novos Crusaders. Nem parece que isso é algo que ele normalmente faria, mas ele evoluiu muito desde a última cruzada. Ele deixa de ser um improvisador e passa a usar mais a sua estratégia e planejamento para evitar confrontos perigosos, lembrando até mesmo um pouco o modus operandi de Jotaro, com sua calma e preparo. A gente pode ver que todos os personagens de Jojo, quando eles vão ficando mais experientes e maduros, eles vão tomando muito mais cuidado e muita mais cautela nos confrontos. O Polnareff é o exemplo perfeito disso, é só comparar ele na parte 3 e na parte 5. Na parte 5, o Polnareff não faz quase nenhuma piada e seu carisma é totalmente diferente da parte 3, mas a sua evolução é evidente. Ele tem estratégia usando gotas de sangue e ele sofreu muito contra o Diávolo. Naquela época, ele realmente ainda estava forte, mas mesmo assim era insuficiente contra um stand de manipulação temporal. E muitos podem atribuir todo esse sofrimento ao próprio autor da obra, como o Araki não gostar do Polnareff, mas ao meu ver o Polnareff teve um ótimo desfecho no geral. Claro que ficar dentro de uma tartaruga pelo resto da vida pode não parecer a coisa mais maravilhosa de todas, né? Mas olhando pela questão do seu papel nisso tudo, ele sobreviveu e continuou a ser o mentor da família Joestar, dessa vez servindo fielmente ao filho do homem que tirou tudo dele, o Dio. Giorno é filho de Dio, mas a redenção nisso tudo, ao me ver, é muito bonita, porque em momento nenhum vemos o Polnareff hesitante em ajudar Giorno ou sequer guardando ressentimento ou rancor. Ele acredita em Giorno mesmo com todo o ocorrido de seu passado na parte 3. E é por isso e muito mais que o Polnareff, pra mim, é um dos melhores personagens de Jojo e o melhor Jojo Bro. Pronto, cravei. Me desculpa, fãs do Gyro, me perdoem, mas pra mim o Polnareff é insubstituível, cara. Me perdoa. E bom, sobre o Polnareff, é isso, senhores, espero que tenham gostado de Jojo aqui pelo canal. Eu já falei anteriormente sobre Jojo, pretendo refazer vídeos antigos sim, vai ter vídeo novo do Pucci, vai ter vídeo novo do Kira, vamos fazer vídeo do Cars, vamos fazer vídeo de cada um dos Crusaders, cada um dos Gangsters, cada um dos inimigos, eu quero muito fazer isso com vocês aqui pelo canal. Então se vocês suportam esse conteúdo e querem ver mais sobre isso, por favor, se inscrevam no canal, se gostaram do vídeo, deixa o likezinho, ativa o sininho, porque aí você vai ser notificado quando tiver esse tipo de conteúdo, senão não vai. Então é isso, muito obrigado por tudo. Se você quiser ajudar o canal, vire membro também por R$1,99, cara, é baratinho, dura um mês inteiro e você vai ter acesso a tudo isso antes de geral, beleza? Então muito obrigado por tudo, tamo junto e valeu!